Você vai acompanhar agora um pouco da história da obra Além da Fumaça, do escritor Edivaldo Silva, mestre em artes e multimeios pela Unicamp. Muito bem, estamos recebendo aqui no Jornal da TV Noroeste hoje, Edivaldo Silva é mestre em artes e multimeios pela Unicamp e pós-graduado em publicidade pela ECA USP. É autor de várias obras importantes. Edivaldo, um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Olá, Roberto, um prazer, muito bom estar aqui contigo na TV Nordeste, falando com a audiência do Jornal do Nordeste, um prazer, uma honra. Isso. E você fala direto de São Paulo, não é isso? Isso, São Paulo, capital. Isso. O Edivaldo Silva, vamos falar da obra Além da Fumaça. Qual é a essência desta grande obra? Na verdade, é uma obra que eu ambientei num período histórico bem interessante para a nossa humanidade, né? E que, na verdade, ainda ressoa até hoje. Tem muitos ecos do que foi a Guerra Fria, né? O período do fim da Guerra Fria, a gente vê ainda acontecendo, né? Com essa coisa da guerra da Rússia, Ucrânia, o mundo se remodelando novamente. Então, eu achei interessante ambientar uma ficção, uma história de ficção, de suspense histórico, romance histórico, dentro desse ambiente. Então, eu criei esse ambiente, um olhar para o 1987, né, o fim dos 80, e como o mundo está vivendo. E daí eu trouxe os personagens, né, o Bruno Fischer, que é um taxista alemão, meio desesperançado da vida, um ex-músico que abandonou o sonho de ser músico, e dirige táxi pela cidade de Berlim para ganhar o seu dinheiro. E o sogro dele, o Ivar, que é um velho mafioso alemão ligado aos neonazistas, encomenda para ele uma corrida para levar e trazer uma brasileira para o outro lado de Berlim, da cidade. E aí isso aí começa a história para valer, né? Então a Ingrid volta ao Brasil, ela na verdade foi buscar um quadro que foi roubado pelos nazistas, os judeus, e desaparece. A filha dela fica sabendo do desaparecimento, fica assustada, descobre o contato do Bruno, entra em contato com o Bruno, e aí começa toda a história, que é bem emocionante. Bom, vamos para explicar ao telespectador, tem muita gente que não sabe o que é a Guerra Fria. O que é a Guerra Fria, Edivaldo? A Guerra Fria foi um período bem importante da humanidade, foi logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em que a Europa estava devastada, né? E teve a derrota de Hitler do nazismo, mas os soviéticos vieram com força e teve a ascensão, o nascimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Os soviéticos, né? E aí, em 1947, 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o presidente americano fez um discurso no parlamento, no Congresso americano, dizendo que os Estados Unidos tinham a obrigação, e seus aliados tinham a obrigação de combater a ameaça comunista, porque estava vindo com força na Europa, né? Eles perceberam que era um antagonista do pensamento capitalista. Então, ali começou a Guerra Fria, foi nesse momento. E durou durante muito tempo, até o final dos anos 80, começo dos anos 90, quando teve o Gorbachev, fez a abertura da economia e a URSS se desmontou. O período da Guerra Fria foram basicamente 40 anos. Os grandes polos, diferentes polos, né, a Rússia e as repúblicas socialistas e seus coligados, e os Estados Unidos, Europa e todo o mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos e Rússia, faziam guerras por procuração. Então você tinha Vietnã, Coreia, e aqui no Brasil também, na América Latina, El Salvador, muito da ditadura, né, do que aconteceu em 64, foi influência direta da Guerra Fria. Então a gente não, muitos ouvintes, muita gente da audiência não sabe, mas isso impactou enormemente a nossa vida naquela época e até hoje, através do que a gente vive dessa polarização no mundo, de aqui no Brasil, a guerra na Ucrânia, tudo isso tem um momento de nascimento ali, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, teve o fim da Guerra Fria, entre aspas, mas parece que não esfriou, né? Esquentou de novo. A Rússia já saiu do Tratado
de não proliferação de armas nucleares, já tá, os caras estão com medo da bomba lá, parece que voltou para o fim dos anos 80, que todo mundo ficava com medo da bomba atômica. Não esfriou não, tá quentinho ainda. E no final da Segunda Guerra Mundial existia aquela disputa dos Estados Unidos e a União Soviética na Rússia, em relação a quando os russos invadiram Berlim, né? Aí fica aquela história, quem finalizou aí, quem derrotou Hitler, né? Foi Estados Unidos ou foi Rússia, né? Mas os russos os soviéticos que invadiram Berlim e avançaram, né? Via terrestre, né? Não, sim, teve na verdade, o Hitler perdeu. Não, desculpa. E essa disputa continua, né? Continua até hoje. Continua até hoje. Tá lá, você vê a Ucrânia, né? Esse triste fato, né? Está sendo destruída, né? Isso. E o mundo se reorganizando novamente, essa tensão nuclear acontecendo, isso tudo derivou desse período. Falando sobre a Segunda Guerra Mundial, acho que é bem interessante para o nosso espectador entender que é verdade, você falou a verdade. Na verdade, Hitler ele perdeu na Rússia, quando ele resolveu invadir a Rússia com o seu exército, com a NATO, que queria dominar e dobrar a Rússia, e a Rússia fez a estratégia de terra devastada, né? Eles foram entrando para dentro até Stalingrado, esperando quem chegar, o general Inverno, que na Rússia é terrível. Então imagina, em 1940, os alemães não tinham todo esse roupa, preparo, alimento, eles foram sendo dizimados, aí voltaram, o exército alemão estava em frangalhos, os Estados Unidos foi lá e invadiu e acabou. Derrotado. Mas um grande responsável foi essa invasão, esse erro estratégico de querer invadir a Rússia. Isso, foi o maior desastre aí, o maior erro foi do Hitler. Para ele. Foi um erro. O maior erro. Olha, o Edivaldo Silva, onde adquirir o livro, essa obra sua, Além da Fumaça? Olha, o leitor, quem quiser comprar, em primeiro momento histórico interessante, também viver essa aventura, porque na verdade é um romance suspense histórico, é bem legal. Pode encontrar nas livrarias físicas, né, Livraria da Vila, Cultura, Drummond, as livrarias perto de casa, e também pela internet. É só digitar lá, livraria, Além da Fumaça, Edivaldo Silva, e tem na Amazon, em todas essas livrarias online, Magazine Luiza, tá bem fácil. Acho que pela internet é mais fácil de comprar e receber. E tem também uma página que a editora fez no Facebook, chamado Além da Fumaça. Ali você vai ver matérias, artigos, pode entrar em contato com o autor. Com certeza eu vou divulgar também o Jornal do Nordeste lá na minha página, a entrevista. Então, é só acessar e curtir a página lá. Além da Fumaça. Edivaldo Silva, muito obrigado pela sua participação, um prazer tê-lo aqui. Quem dera tivéssemos grandes autores, pessoas direcionadas para esse tipo de obra, que é bom, é importante, né? É uma ficção romance, é muito bonito, é muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Pode falar o que você quiser, algumas considerações aí? Não, com certeza, concordo. Perfeito, concordo com você. Eu acho que é muito bom ter esse espaço. Parabéns por dar esse espaço também para os autores nacionais. Eu acho que a gente tem que valorizar nossa cultura, né? Os autores que escrevem aqui no Brasil. E foi isso que você falou. Eu meio que senti falta de romances de suspense ambientados em momentos históricos interessantes aqui no Brasil, né? A gente tem alguns suspenses de crime bem feitos e outros temas, mas você não tem tanto quanto Manuel Esteves Montalbán, espanhol, Ken Follett, o inglês, né? Faz um monte de livro assim. Então achei legal fazer uma coisa assim, mas, de novo, obrigado por dar o espaço e abrir a oportunidade para os autores nacionais. Tranquilo, obrigado. Edivaldo Silva, muito obrigado. Tchau. Muito obrigado, Eduardo. Valeu.